Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre as principais configurações da janela de renderização do software Reaper, principalmente as novas funções que foram inseridas a partir da atualização 6.0 do Reaper, que são metadados. A gente pode incluir informações de texto no arquivo de áudio que a gente vai exportar e também a opção da gente renderizar o mesmo arquivo de áudio em dois formatos diferentes. Esse é um vídeo que muita gente tem me pedido para fazer, exatamente devido a essas novas funções. A janela Render tem muitas configurações, é um tema muito vasto, então vou passar pelas principais, as que eu mais utilizo quando vou renderizar um áudio. Tenho certeza que você vai gostar bastante dessa videoaula. Então vamos aqui para dentro do software para ver como fazer isso tudo. Para iniciar a renderização, a gente vem aqui em File, clique em Render, ou pressiono o atalho, que no meu caso é um Windows, Ctrl Alt R, e ele vai abrir a janela de renderização. Se você quiser, você pode incluir também um atalho da janela de render nessa região. Clicou, pronto. A gente pode dar início à renderização do nosso projeto. É importante destacar que você precisa fazer algumas configurações básicas para não ter problema durante a renderização do seu arquivo de áudio. Por quê? Você pode renderizar um arquivo específico, uma região desse arquivo, você pode renderizar vários arquivos em uma mixagem, você pode renderizar de diferentes maneiras. As duas principais informações que você precisa ter estão incluídas nesses dois pop-up. Esse primeiro você vai selecionar a origem, a fonte da onde o áudio vai ser retirado para iniciar a renderização. Se você quiser retirar o áudio do seu track principal, o master, a saída LR, você precisa selecionar o Master Mix. Se você quiser, por exemplo, renderizar o áudio direto dos tracks, você vai selecionar essa segunda opção. E assim por diante, você tem várias opções. Essa terceira, você consegue renderizar o áudio dos tracks individuais e do Master Mix. Enfim, esse pop-up tem algumas opções, você vai selecionar a origem do áudio que vai ser renderizado. E nesse outro pop-up, você vai determinar o tamanho do arquivo que você vai renderizar. Você pode renderizar o seu projeto inteiro, então vai selecionar Entire Project. Ou Time Selection, que é uma opção bastante utilizada por mim, quando eu quero renderizar um trecho do arquivo de áudio que eu estou trabalhando. Eu venho aqui, arrasto, marco a região que eu quero renderizar, seleciono Time Selection e com isso vou renderizar apenas esse trecho. Aqui embaixo nós temos algumas opções para a gente selecionar para onde a gente vai enviar esse áudio renderizado. Basta clicar em Browse e navegar pelas pastas do seu computador, clicando aqui nessa opção Browse for File. E aí você vai determinar, eu quero jogar para a área de trabalho, por exemplo. Salvar e foi. Aqui em File Name, você pode digitar o nome que você quiser. Então, eu poderia colocar aqui aula render. Então, eu vou renderizar um arquivo com esse nome. E aqui a gente consegue selecionar algumas opções já pré-configuradas de nome. Eu quero que tenha o nome do meu projeto, então seleciono esse carinha aqui, barra de espaço para dar um distanciamento, eu posso colocar também um traço, e eu quero incluir o nome do autor, por exemplo, ou o track number, enfim, qualquer marcação dessas. Eu vou colocar track. Então, quando eu renderizar, no caso, selecionando Time Selection, o áudio do meu master, o arquivo final renderizado vai vir com o nome do meu projeto, traço o nome do track que tiver selecionado aqui. Aqui embaixo, em Options, a gente pode selecionar o Sample Rate. No caso, você tem várias opções aqui. Eu vou manter 44.1 kHz ou 44.100 Hz. Quantidade de canais, mono, estéreo, 4, 6, 8, enfim. É uma música, LR, então estéreo. Aqui a gente tem mais algumas outras opções, tipo qualidade da renderização. Eu normalmente mantenho essa.
já sai com boa qualidade. Aqui a gente tem a opção nova para incluir metadados. Importante, você precisa deixar marcada essa opção de metadados, depois eu vou retornar a ela. Aqui a gente tem o formato, então eu posso estar renderizando em um Wave. Tem uma outra novidade na atualização do software, que a gente consegue renderizar dois formatos separadamente, do mesmo arquivo, do mesmo processo de renderização. Então, eu quero que nesse seja um Wave em 24 bits, o BitDef. E no secundário eu posso selecionar, por exemplo, em MP3. Eu costumo muito fazer isso, eu já renderizo em um Wave e em MP3. Seleciono aqui a qualidade, costumo deixar 320. Com isso, a gente vai renderizar dois arquivos diferentes, a mesma informação sonora em dois formatos diferentes. No metadados, você pode estar incluindo informações daquele arquivo de áudio que você vai estar renderizando. Isso facilita quando você, por exemplo, vai pesquisar na pasta do seu computador por um arquivo. Se você tem os metadados, você consegue colocar lá a descrição de alguma informação do metadado e vai aparecer. Quando você vai inserir um arquivo para dentro do Reaper, deixa eu fechar essa janela primeiro. A gente tem a opção do Media Explorer, basta vir aqui em View, selecionar o Media Explorer. A gente consegue, clicando aqui nesse retângulo, escrever o nome de algumas informações que a gente pode estar pesquisando de arquivos de áudio que possuem metadados. Basta você identificar primeiro a pasta onde estão esses arquivos. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui na pasta FX, que é a pasta que contém os efeitos que eu utilizo quando estou fazendo sonoplastia ou sound designer. Então, eu vou clicar nessa pasta, vamos selecionar da Adobe. E eu quero um som de carro. Vou escrever car e ele já vai me informar todos os arquivos de áudio que tem no metadados esse nome car. Ele me deu vários aqui. Então, vamos fechar aqui. Vamos voltar para o Mixer, para a gente ter uma melhor visualização. Ctrl Alt R para novamente abrir a janela de render. Com isso, cliquei em metadados. E aqui a gente vai selecionar nesse pop-up os formatos de metadados que a gente tem possíveis. Importante, reparem na informação que vem aparecendo aqui do lado desse pop-up. Esse ID3, que é o primeiro que aparece aqui, são metadados incluídos em arquivos MP3. Então, se a gente vai renderizar um arquivo em MP3, você pode utilizar esse formato, ID3. Reparem que nesse projeto eu já incluí o título, que é o nome da música, o artista, o álbum. Basta dar um duplo clique e vir escrevendo, sem mistério nenhum. Então, eu tenho aqui o álbum do artista, o álbum, a quantidade de tracks, o gênero musical e mais algumas outras informações. Aqui em comentários coloquei o nome do software que eu estou utilizando, que é o Reaper. Aqui em mensagem eu coloquei mixagem, masterização e o meu nome. Enfim, várias informações. Como eu estou renderizando o áudio em dois formatos, em MP3 e Wave, eu preciso incluir metadados em um formato que seja incluído no Wave. Eu seleciono esse info. Ele me habilita metadados para o Wave, como ele está dizendo aqui, onde eu estou passando com o mouse. E basta colocar as mesmas informações, coloco o nome, o artista, o nome do projeto, da música, né? O álbum, o gênero, enfim, informações, dou um aplicar, ok, incluí metadados, deixei marcada a opção, selecionei os formatos, a origem do áudio que será renderizado, o tamanho do arquivo que vai ser renderizado, no meu caso eu fiz essa marcação, a pasta de destino, o nome, aquele alterou, porque eu abri novamente a janela render. Mas vamos fazer diferente aqui, nome do projeto, e vou colocar o track. E vamos lá novamente, browser, selecionar a área de trabalho, salvar,
sample rate, canais, as configurações que eu já passei. Posso aplicar para deixar salvo ou simplesmente iniciar a renderização. Ele vai renderizar aquele trechinho ali que eu marquei. Assim que concluir a renderização, a gente importa o arquivo para verificar se realmente ele veio com todas as informações e da forma como a gente queria que foi configurado aqui na janela de render. Vamos fechar o dock? Abrir o Media Explorer, vamos aqui em Desktop e está aqui o nome do projeto, o nome do track, que no caso é o master, pelo fato de ter selecionado lá o master. E se eu arrastar o arquivo aqui para dentro, a gente vai visualizar. Deixa eu voltar aqui em Desktop. Tá. Vamos jogar os dois. Mas reparem que eu tenho um arquivo em MP3 e o Wave, os dois arquivos. Vamos fechar o dock. E estão os dois aqui. O trechinho que foi renderizado, com os nomes que foram selecionados. E se a gente clicar com o botão direito do mouse e selecionar essa opção, a gente tem as informações daquele arquivo, incluindo os metadados que vão aparecer aqui. Nesse caso, é o arquivo em MP3. Então, nós temos aqui o ID3 e todas aquelas informações que foram incluídas. O título, o artista, o álbum, o gênero, track, o BPM da música, nós temos o comentário, enfim, todos os metadados incluídos, além de outras informações que já viriam normalmente, como o sample rate, 2 canais, a gente tem aqui o encoding que foi utilizado, CBR, enfim. No arquivo Wave, mesma coisa, botão direito do mouse, ou seleciona Ctrl mais F2, que é o atalho, e estão aqui as informações, no caso, do mesmo arquivo no formato diferente, com os metadados diferentes, porque a gente incluiu o metadado para arquivos em Wave. Todas as informações. É isso, pessoal. A dica de hoje foi essa. Se você gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa marcado também o sininho para você não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos sobre o software Reaper ou sobre a janela Fairlight do software DaVinci Resolve, que é a parte de edição de áudio desse software. Se você quiser também deixar alguma sugestão para os próximos vídeos, é só deixar aqui na descrição. Espero ver vocês nas próximas videoaulas. Forte abraço a todos. Tchau!